Pra... Oi, gente! Aqui é o Lelo falando. E agora a gente vai conversar um pouquinho sobre esse período que eu tô aqui em Lisboa, que faz um mês e meio que eu tô morando aqui. Vou contar pra vocês minhas percepções. Vamos ver, vamos bater um papo. Tô precisando desabafar com alguém, não sei vocês. Então, eu me mudei pra Lisboa faz mais ou menos um mês e meio. E tiveram vários motivos pelos quais eu escolhi morar aqui, mas brevemente para explicar para vocês, eu tô dando golpe da barriga, meu namorado acha que eu tô grávido e daqui a 9 meses ele vai ver que isso foi uma grande bola de cocô. Mas a verdade verdadeira, até que se prove o contrário, é que eu me mudei para Lisboa para ficar perto do meu namorado e também para estudar. Tô fazendo uma pós-graduação aqui, meu visto é de estudante e vou ficar aqui um ano estudando e vivendo com meu namorado e depois a gente vê o que a gente faz. Nesse último mês e meio aconteceu um choque cultural, apesar de todo mundo no Brasil me dizer assim: ai, Marcelo, mas lá é super tranquilo, você vai se adaptar muito rápido, porque, tipo, as pessoas falam português e que não é muito parecido com o Brasil. não que as coisas sejam realmente muito diferentes do Brasil. Elas são, talvez, um pouco. Mas existe sim diferenças culturais que impactam na adaptação de uma pessoa que está aqui vivendo o dia a dia, assim. Eu acho que eu vou trazer para vocês 3 pontos que me bateram mais forte nesse um mês e meio e que talvez possam dar um pouquinho da percepção que eu tenho aqui, de estar vivendo aqui, de estar vivendo num país diferente, de vivendo numa cultura que é diferente. Primeiro, os portugueses são muito diferentes dos brasileiros. Eles são um pouco mais sérios, um pouco mais... como é que eu posso dizer? Sérios. São mais sérios. É diferente de nós brasileiros que a gente cria amizade, até se a pessoa não quer criar amizade, a gente cria uma amizade. Aqui as pessoas acabam sendo um pouco mais reservadas, um pouco mais desconfiadas, principalmente as pessoas mais velhas. Os jovens eu acho que já estão nessa pegada um pouco mais, como Portugal virou ponto turístico, já estão mais nessa pegada de fazer mais relações, conhecer mais pessoas. Os mais velhos acabam tendo uma dificuldadezinha de, sei lá, se aproximar ou de se abrir um pouco mais. Isso foi uma coisa que me impactou bastante aqui. Eu acho que o fato de as pessoas serem um pouco mais frias, um pouco mais distantes, meio que, tá, como é que eu vou agir com essas pessoas? Porque eu vim de uma cultura em que abraçar todo mundo, dar beijo na bochecha, tipo, puxar uma cueca é default, entendeu? Também num processo de... Outro ponto 2, é o ponto da língua. Apesar de aqui falar português, é o português raiz. No Brasil a gente tem o português, que é um português derivado deste português, que quanto português que eu falei nessa frase, as professoras de português devem estar puta de tanto que eu falei português nessa frase. Mas o português que a gente fala no Brasil é um português brasileiro. E aqui, realmente, eles têm um sotaque, não é um sotaque, é a maneira como eles falam, mas o sotaque deles, pra mim, é muito diferente. Eles falam muito rápido, eles conjugam verbos de forma que a gente não conjuga no Brasil, eles usam palavras pra diferenciar, pra falar coisas que a gente não é bem a maneira como a gente fala no Brasil. Por exemplo, aqui entendi é percebi, que tá correlacionado, entendeu? Tipo, eu entendi significa que eu percebi o que a pessoa tá falando, entendeu? Então você fica meio... ok. E o fato de eles falarem muito rápido faz com que você fique mais... tá, beleza. Isso tá sendo um pouco meio que
um cansaço no cérebro de... Tá, vamos lá, vamos tentar entender. Tu tem que redobrar tua atenção quando tu for... Principalmente eu que fiz muitas coisas burocráticas nesse 1 mês e meio, quando for conversar com alguém da parte de burocracia, eles têm um tom mais ríspido de falar, eles são um pouco mais diretos. E você tentar não levar isso pro mal, porque a pessoa meio que falou aquela palavra, tu achou que aquela pessoa falou aquela palavra meio torto, num tom que tu não gostou e tu já quer dar uma resposta, porque brasileiro é assim, já dá uma resposta na cara. Viver o dia a dia, você falar português, você tem que interagir, você tem que sentir o tom, você tem que... Mas até então agora eu não tive muitos problemas em relação ao entendimento. Vamos ver o que se seguirá. A terceira coisa é que você está longe de tudo. Eu acho que isso afeta todo mundo que vai morar fora ou sozinho, ou sair do país, ou mudar de estado. Antes de eu me mudar pra cá, eu morava em São Paulo, então tipo, eu já estava longe da minha família que morava no Rio Grande do Sul. Por mais que tenha tecnologia, meus pais não são muito fãs de FaceTime, essas coisas. Por mais que eu converse com os meus amigos que ficaram no Brasil basicamente todos os dias, por mais que eu tenha uma amiga que mora aqui em Portugal, que também vem pra cá pra trabalhar e etc. Por mais que eu tenha meu namorado, por mais que eu tenha a família do meu namorado que me apoia, é muito difícil estar longe de todo mundo, sabe? Eu tinha vários amigos em São Paulo, pessoas que, tipo, faziam com que meu dia a dia naquela cidade meio louca fosse mais tranquilo. E aqui não tem isso aqui é um momento de construção. Foi mais ou menos quando eu me mudei para São Paulo, de Porto Alegre para São Paulo, que eu tive que construir esses laços, mas lá eu tinha emprego, eu tinha coisas que faziam com que eu fosse mais propenso a criar laços com outras pessoas. Aqui, tirando a universidade, que eu estava estudando 3 vezes por semana, agora estou estudando 2, é diferente. Não tem muitas formas de interagir. E principalmente porque também eu tô aqui para viver aqui, então eu acabo fazendo muitas coisas de casa, muitas coisas... passo boa parte do dia estudando, vou na academia, então, tipo, são coisas mais rotineiras, mas que, não sei se vocês vão me entender, mas que não tem tanta gente, eu não acesso tanta gente pra poder criar laços de amizade. Eu também acho que com o tempo as coisas se organizam, assim. Mas é complicado, você tá sozinho num país, sozinho num país diferente, com uma cultura diferente, tendo uma rotina que não é a tua rotina normal que você tem que você tinha no lugar onde você morava. Não é tão difícil, porque a gente tem essa questão de proximidade, mas também não é tão fácil. Eu acho que acabei indo e voltando 1000 vezes, não sei mais, já perdi o fio da meada, mas tudo bem. Em conclusão, vir pra cá é um investimento que você faz na sua vida, eu acho. Você investe uma grana, investe seu tempo, aposta muita coisa. Eu conheci uma pessoa que me ajudou muito nessa questão de talvez tentar a vida fora do país. Eu juntei dinheiro, eu vendi tudo que eu tinha, não tenho mais nada no país, no Brasil no caso. Eu tô apostando muito, quando você tá apostando meio que todas as suas fichas pra uma coisa. O fato é que não é tão fácil assim. Eu acho que todo mundo que tem essa imagem de tipo, eu vou embora do país, vou viver lá fora, vou tentar a vida lá fora, achando que é muito fácil vir para Portugal e vai ser tudo muito mais simples. Não é a mesma coisa se você fosse morar em qualquer outro país. É uma opção, mas você tem que entender que essa opção se bem que vir para Portugal do jeito que o Brasil tá, talvez seja a melhor opção, mas sei que vocês me entendem. Mas acho que tem uma coisa muito legal de ser brasileiro, aquele momento que vai tocar o hino nacional agora, como se eu fosse o brasileiro mais brasileiro do mundo.
Mas eu acho que tem uma coisa muito forte do brasileiro, que é o brasileiro meio que se vira em qualquer situação. Então, tipo, a gente tá aqui, a gente dá um jeito, a gente vai. Então, se você tem essa ideia de mudar para fora do país, estudar fora, ou quem sabe tentar a vida, trabalhar fora, me conta na caixinha de comentários quais são os seus planos, o que você acha, se esse vídeo foi útil para você ou não. Eu acho que não, porque eu falei um monte de coisa que não tem nada a ver. E é isso. Se você gostou, curte e a gente se vê. Até a próxima.